Sereira Jonas Tapajós, Ixê Arimun, Ixê Tendau Arimun Suiuara, Açuí Mira Arapium Suí. Meu nome é Jonas Tapajós, sou da aldeia de Arimun e o meu povo é o povo Arapium. A história do movimento indígena aqui na região ela é bem antiga, mas dessa última etapa eu considero que a gente começou a se organizar como indígenas novamente em 97, que eu voltei do mestrado que eu fiz em Sociologia, e aí eu tinha, através da literatura e da própria observação dos indígenas em outros cantos do Brasil, que a gente era muito mais indígena do que a gente costumava pensar. E aí então, em 97, eu mais um grupo de estudantes, religiosos, a gente criou o Grupo Consciência Indígena, em maio de 97. Era a época da criação da reserva extrativista, a gente fazia rituais, falava do orgulho de ser indígena, da importância do chibé, do tarubá, da língua Nhengatu, que a gente já tinha alguma referência dela. Tinha uma coisa que era muito importante e a gente queria revitalizar, que era a língua Nhengatu. E logo em seguida a comunidade de Taquara, aqui no Rio Tapajós, se identifica como indígena, depois do falecimento do pajé Laurelino, que era o patriarca deles todos lá. Ele era um indígena, né? Um pajé reconhecida na região Tapajós Arapiuns. E aí a gente começou a lutar, começou a persistir, mostrar mesmo para o município, mostrar para o estado, mostrar para o Brasil que nós somos indígenas aqui do Baixo Tapajós. Sabia que nós éramos indígenas, mas ninguém não tinha apoio chegar a um dos nossos objetivos para a gente conquistar e chegar lá. Até a época da Guerra da Cabanagem, meados do século XIX, a língua Nhengatu ela era falada fluentemente em Santarém, nas feiras, na frente da cidade, nos barcos. As pessoas falavam mais Nhengatu até do que português. Foi depois da repressão à cabanagem, já que quem mais lutou na Guerra da Cabanagem foram os tapuios, ou seja, os indígenas, que praticamente o Nhengatu ele começa a cair em desuso devido à repressão. Então, quando um grupo de indígenas da região volta a se identificar orgulhosamente como indígena, a gente passa a recuperar a nossa memória, a nossa história, as nossas músicas, a nossa religião, o xamanismo misturado com o catolicismo, a pagelança. A gente sente necessidade também dessa referência da língua. E o que a gente tinha em mente eram as palavras de Nhengatu que os nossos avós falavam, as frases de Nhengatu que alguns ainda guardavam na memória. E a gente começou, bora resgatar, bora procurar o Nhengatu através de livros, de dicionários. E já em 99, o Grupo Consciência Indígena e Taquara realizaram a primeira oficina de Nhengatu em Santarém, que teve a dona Celina Cadena Baré, do Rio Negro, como ministrante. Foi um curso de uma semana. E no ano seguinte ela volta já para ministrar 2 cursos em Muratuba e em Taquara, aldeias que já estavam no movimento indígena. Vários professores de Nhengatu do Rio Negro vieram a Santarém. Beto Baniwa, o Vitor Baniwa também, que hoje ele está em Taquara. Então esse processo todo de revitalização da língua, de valorização da língua, surgiu a partir daí. Veio trazendo por alguém que já tinha também uma admiração pelo nosso movimento e que conhecia e acreditava na nossa luta. O reconhecimento das escolas indígenas, isso foi uma luta muito intensa. Em 2006, quando a gente conseguiu uma vitória em tanto, quando a gente conseguiu o reconhecimento dessas escolas, colocar no censo, e isso foi através de ocupações, através de reuniões, através de pressão, porque o governo não nos reconhecia aqui. Ixé Quirimbauá. Ixé Quirimbauá significa eu sou guerreira, eu sou forte. E nesse sentido de dizer que eu sou forte, mostra a nossa resistência de luta do Baixo Tapajós. E eu lembro que a minha filha, quando começou a dar as primeiras palavrinhas também, que é a Yandara, hoje 10 anos também, vem de toda uma luta, sempre me acompanha. A minha mãe sempre começou a trabalhar com ela a língua Nhengatu. E aí ela fazia bem forte, batia no peito dela. Filha, você é o quê? Ixé Quirimbauá. Ixé Quirimbauá, ou seja, ali a gente já fortalecia a nossa língua. A partir de 2014, que o Grupo Consciência Indígena, que continuou oferecendo os cursos de Nhengatu, fez uma parceria com a UFOPA
e a gente passou a dar um lastro mais institucional a isso. A gente fez parceria com pesquisadores do Nhangatu, da USP, da Universidade de São Carlos. Essas pessoas vinham dar a contribuição mais, digamos, gramatical, mais técnica, da linguística mesmo, e os professores indígenas falantes do Nhangatu do Rio Negro continuavam vindo. Foi essa junção de esforços que fez a gente chegar nesse patamar. Então já não eram mais oficinas, já não eram mais minicursos, passaram a ser cursos de 180 horas, uma etapa, oferecidos nas férias, janeiro, julho. Aí a gente começou a ter aqui uma parceria com a universidade. E aí foi que a gente conheceu outros professores, né? Nunca pensei em trabalhar assim com a língua, ensinando para alguém, escrevendo como é que se faz as coisas. Passaram uns 2, 3 dias na rádio, né, sendo divulgado que estava precisando de uma pessoa que soubesse falar o Nhangatu e que tivesse ao menos o ensino médio, que pudesse escrever, né? Ouviram? Na rádio, tá? Até brinquei. É a língua que eu sei falar isso aí, entendeu? Eu sei falar muito bem isso aí. Então, talvez eu pudesse ir lá ver se não tem essa vaga, né? Irapuru, qual mãe, hein? Pô, tem que ir por aqui, meia por aqui, pi e arpe, né? E a Nhengarupi, e a Purei, a Contai Arampuranga. Mas Contai Perum, que qual a mãe Xianhenco tem arama, né? Ou tem arama, como ia por aí a Nhenco. Uranga, meia, Sanha, Yamuraki, e arpe e a Nhengarupi. Os indígenas do Baixo Tapajós, eles conseguem fazer um levantamento social e ambiental do território deles com o Nhangatu, porque está tudo nomeado em Nhangatu, né? O nome das plantas, o nome das espécies, né? Então é uma forma de se apoderar ainda mais do território deles. A língua ela tem esse poder de resgatar e nos tornar autônomos dentro daquilo da luta que nós viemos travando dentro da sociedade, essa luta silenciosa que só quem sabe é quem bate de frente mesmo. E nós, enquanto indígenas, sabemos do que nós estamos falando. Como eu sou professora não indígena, né? Eu uso até mesmo nos meus trabalhos acadêmicos. Como eu estou fazendo o TCC agora com educação indígena, então eu estou utilizando o curso de Nhangatu, a língua indígena, no meu TCC. Eu trabalho em parceria com os professores da língua na escola. Então, me leva a contribuir muito na transmissão desse conhecimento para os nossos alunos das nossas escolas, das séries iniciais até do avançado. Aí tem aquelas pessoas que são curiosas, sabe falar alguma coisa ainda da língua indígena? Aí quando tu não sabe, tu fica assim meio sem jeito e diz, não sei, porque né, meu povo perdeu, esqueceu. Aí hoje, quando as pessoas já me pedem para falar, eu já falo. Eu trabalho com o Nhangatu lá na aldeia de Solimões. Aprendendo como eu, como professora, devo agir com as minhas crianças na escola, na minha aldeia. Que é a língua que nossos avós, nossos bisavós, as pessoas que habitavam a nossa aldeia falavam. Mas que essa língua ela foi
esquecida, né? Com a imposição do português, essa língua foi deixada de lado. Que agora nós estamos nesse processo de revitalização, de resgate, de reavivar a cultura. E a língua faz parte da cultura, é a nossa identidade cultural. Então eu diria para eles que é a nossa língua materna, a nossa primeira língua. Foi aqui no Pará que a língua indígena foi proibida primeiro pelo Diretório dos Índios do Marquês de Pombal, né? Fazer esse processo de revitalização aqui, se isso der certo aqui, vai ser um ato simbólico para o país todo, né? O Nhangatu é uma língua muito complexa, tem uma história muito complexa, né? Você não pode recortar um episódio, né, ligado aos jesuítas e dizer que esse episódio resume o que é a língua Nhangatu, né? Nhangatu não foi uma língua inventada. Nhangatu é uma língua indígena que foi manipulada, né? Manipulada no sentido de ser apropriada por colonizadores, e hoje ela já foi reapropriada. Até aquele momento, 1750, praticamente não se falava português aqui. O que se falava era a língua geral paulista, a língua geral amazônica, que é o Nhangatu, né? Nhangatu é um acúmulo de uma história complexa. E hoje ele é falado por muitos indígenas. É a língua materna de Barés, Baniuas, Uerequenas, né? É a língua de muitos povos. Tem outros povos de outras regiões, né? No Médio Solimões, os Maioruna, que estão também reaprendendo em Nhangatu. Eu estou aprendendo coisas que eu nem sabia como que era, o que significava. Às vezes assim eu tenho um avô que ele tem 97 anos, né? Ele falava assim umas línguas. Se você mexer um pouco, sim, cavar um pouquinho em uma informação com o senhor de idade, você vai encontrar ali palavras que ele não sabe o que significa, mas ele consegue falar. Às vezes frases inteiras e músicas também, né? Na maioria das pessoas não sabe que aquela palavra é Nhangatu. Então a importância do curso de Nhangatu é o reconhecimento. Porque a gente já conhece, mas falta relembrar. Cresci vendo a minha mãe falar que a minha avó, quando estava zangada, ralhava ela numa língua que ela não sabia. Quando eu ainda convivi com a minha avó, ela ainda falava muitas palavras indígenas, né? Então eu não sabia o porquê ela falava. O curso vem justamente mostrar que ela está muito mais próxima no nosso cotidiano, está muito mais dentro da nossa realidade, principalmente nos territórios indígenas, nas aldeias indígenas e até mesmo dentro da cidade. Eu nunca me interessei por história. História é uma disciplina que me cansava, a história dos portugueses, não sei o quê. A única história que tinha me interessado uma vez foi sobre os africanos, que era o Quilombo do Zumbi dos Palmares, que me atraiu muito aquilo. Só que quando eu cheguei no ensino médio, um professor passou um texto pra gente sobre história indígena. E quando ele começou a contar aquilo sobre como foi que levavam os índios para serem presos e falava da região onde veio mesmo a minha avó vinha, né? Então aquilo foi mexendo comigo dentro de mim, assim, parece que estavam enfiando alguma faca assim mesmo no meu coração, né? Aquilo era comigo, não parecia que era comigo, né? E eu comecei a ler o texto e começava a chorar. Chorar foi o primeiro contato que eu tive com a história, porque na escola nunca ensinaram pra gente. Na escola eles nunca disseram como foi, por que a gente perdeu a nossa língua, como eles trouxeram a gente pra cidade, por que a gente veio acabar aqui falando português hoje. Ninguém nunca disse. Ela era índia, mas tinha medo quando alguém falava em índio pra ela. Aí eu ficava, mas mãe, ela era porque ela fala. Aí a mãe sim, mas ela não se reconhecia, tanto que ela tinha medo, né? Quando alguém dizia, vem um grupo indígena para cá, ela ficaria com medo, né? Então quando eu falo, digamos, hoje, saber falar um pouco disso, é um pouco resgatar essa história, digamos assim, dela, né? Eu queria ter tido a oportunidade de hoje ela estar, né? E poder falar para ela. Olha, vó, o que a senhora fala significa isso, agora eu sei o que a senhora está falando. E quando você entende uma palavra, aquilo enriquece você. Saber que bom dia é Ianequimacenama, não é? Ou à tarde é Ianecaruca. E agora, como está anoitecendo, Ianepituna. Ixéia, pepigá, marupiara. Ixéia, pepigá, marupiara. Apuamu, quemete, a psica, sepinda. A psica, seruí, ocei, garapuquita. Serurica, tua, sua, pinatica, indarã. Serurica, tua, sua, pinatica, indarã. Açuindé ou Maetari Sassá. Significa? Açuindé é, no caso, e você.
e Maetara Sassá, como você está? Como você está? Puranga aretana, muito bom. A palavra em Engatu, açaí pro inverno. O que significa? Eu amo você. Cheia pepiga marupiara. Cheia pepiga marupiara. Apuamo quemete, a psica sebina. O povo indígena ficou esquecido, vamos dizer assim, amoitado, como a gente fala, no meio da mata. Então, com o passar do tempo, a gente voltou a brigar porque é nosso de direito. O sentimento maior que eu tenho é de gratidão para essas pessoas que, mesmo em lugares bem diferentes do mundo, ou até aqui mesmo, deram uma grande contribuição para isso que a gente é hoje. A gente não poderia ter chegado aonde a gente chegou, e a gente vai bem mais longe ainda, se a gente não tivesse o apoio dessas pessoas, dessas organizações, desses professores. E a eles eu quero dizer, olha, muito obrigado, valeu a pena, muito obrigado. Continuar essa luta que há muito tempo os nossos antepassados começaram, e não deixar morrer, porque depois que o fogo apaga, sobra só as cinzas. Essas cinzas são levadas pelo vento. Se for levada pelo vento, já fica muito difícil de reconstruir aquele fogo. Então, sempre que a fogueira estiver apagando, nós, povos indígenas ou não indígenas, mas que se deparam com a causa, vá lá e acrescente o seu tição, para que esse fogo nunca apague. E a sua maramunha, vamos lutar.